E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Dá para imaginar a cena? E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo disse-me: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria, As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o seu reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Vamos orar? Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos nesta noite. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós acabamos de ler a tua palavra. Pai, fala ao meu coração. Senhor, fala ao coração da igreja. Dá-nos sensibilidade, Senhor, humildade, simplicidade, para compreender as Escrituras. Senhor, ajuda-nos. O Senhor certa vez tomou uma criança, quando os homens estavam brigando para saber quem era o maior do reino dos céus. O Senhor tomou uma criança e disse: quem não se fizer como criança, de maneira nenhuma entrará no reino. Ajuda-nos a ser simples, ajuda-nos a ser humildes, ajuda-nos, Senhor, a entregar o nosso coração ao Senhor com pureza, com sinceridade, com verdade. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Eu vou virar aqui para Apocalipse 2, se você quiser virar, pode. Eu vou ler rapidinho aqui do versículo 1 até o 8, até o 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Todo mundo sabe que Éfeso é a primeira era da igreja, né? Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem sabe quem que é esse? Jesus. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, as obras da igreja de Éfeso e o trabalho da igreja de Éfeso, e a tua paciência, e que podes sofrer os maus, e que não podes sofrer os maus.
E puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. A igreja de Éfeso fazia isso. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o seu castiçal, se te não arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então aqui, eu quero que você fixe nesse versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Porque a igreja, primeira era da igreja, recebeu a mensagem como esta. Qual que é a mensagem que saiu como esta? Abre aspas. Saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco. Está vendo? Quem é ele? Ele é poderoso em seu poder de conquistar. Ele é um grande indivíduo em seu poder conquistador. Quer que eu diga quem ele é? Amém? Você quer que o profeta diga quem é esse sujeito, esse cavaleiro? Aí o profeta responde assim: ele é o anticristo. É exatamente o que é. Todo mundo sabe que anti é contra, né? Amém? Então esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, capítulo, versículo 1 e 2, não é Jesus. É o anticristo. Amém? Agora, esses mistérios que estavam escondidos e seriam revelados no último tempo, eles têm o objetivo de trazer fé à igreja para que ela esteja pronta para o arrebatamento. Esse é o objetivo, o motivo de estar sendo aberto esses selos. Do contrário, não teria sentido esses selos serem abertos. Mas precisava de ser aberto. João chorou porque ninguém podia abrir. Mas, então tinha que ser aberto. E eles foram abertos. E eles estão abertos. E nós estamos descobrindo isso. Quem os abriu? Jesus os abriu. Amém? Porque ele foi quem tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, e foi ele quem desatou os 7 selos. Amém? Agora, esse conhecimento, essas revelações dessas coisas, tem que te impulsionar a uma fé de arrebatamento. Isso tem que te fazer, tem que nos fazer a aproximar de Deus. Amém? Isso tem que nos fazer desejar servir a Deus. Isso tem que nos fazer desejar orar mais, ler mais a mensagem, buscar mais a Deus, estar mais em comunhão com Deus. Isso tem que fazer isso na nossa vida, porque se isso não fizer isso na nossa vida, não adianta. Qual o valor disso? Então você já sabe que o cavaleiro de Apocalipse 6, versículo 1 e 2, não é Jesus, como as denominações ensinam. Amém? E o profeta estava pregando as eras da igreja e falava: eu tinha algo que eu estava contra, e eu não sabia o que era. Nikal significa conquistar. Amém? Quando isso começou? Na primeira era da igreja. Laico significa a igreja, os leigos. Então a igreja primitiva era um povo que não tinha liderança humana. Amém? Eles falam que Pedro era o primeiro papa, mas não era assim.
Quem liderava a igreja primitiva era o Espírito Santo nas pessoas. Amém? Eles não tinham liderança humana, não tinham um chefe, não tinha um papa, não tinha um pastor, não tinha um presidente geral da igreja primitiva, vamos dizer assim. Não tinha. O Espírito Santo trabalhava através dos apóstolos, dos discípulos, do povo de Deus, dos diáconos, das pessoas comuns, de todo mundo. E a igreja ia crescendo e espalhando, e as pessoas que tinham sabedoria humana, vamos dizer assim, botaram os olhos naquilo e falavam: esse povo não tem direção, precisamos de ter alguém na frente deles. Alguém tem que conduzir esse povo. Eles não sabiam que eles estavam sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Alguém tem que conduzir esse povo. Conquistar os leigos. Tirem o Espírito Santo da igreja e deem-no todo a um homem santo. Entendeu qual que era o objetivo deles? Tirar o Espírito Santo da igreja e colocá-lo sobre um homem, uma pessoa de destaque, alguém que pudesse governar o resto, ditar normas, regras, mudar as leis, mudar as doutrinas, usar as pessoas em benefício político. E aí, quando nós vamos ouvindo isso, nós vamos vendo que isso está hoje na sociedade. Essas coisas estão aí, no nosso meio. Inclusive o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Porque no cavalo branco eles enganaram. Eles fizeram, primeiro era um dito, o profeta disse que houve alguém começou a falar isso. Não, mas a igreja precisa de alguém na frente, precisa de uma liderança. Quem fala pela igreja diante do rei? Quem tem autoridade para fazer isso? Ninguém. Então a igreja precisa de alguém. O seguinte, vamos colocar um homem como representante? Parte da igreja aceitou isso, e parte não aceitou. E os que não aceitaram foram caçados. Por quê? Porque primeiro era um dito. Um fala para o outro, tal, de repente virou um entendimento, uma doutrina. E depois que virou uma doutrina, virou uma imposição. Aí, aquele cavaleiro agora não está mais num cavalo branco. Agora ele está num cavalo vermelho com uma espada. E depois que ele domina tudo, ele sai do cavalo vermelho e monta num preto. E começa a mercadejar, vender a salvação. Você vê isso dentro das igrejas hoje? E depois ele montou no cavalo amarelo, que significa morte. Morte espiritual. Quem está sob a regência desse cavalo, ou desse cavaleiro, que cavalga todos esses cavalos, está morto espiritualmente. Me escutaram? Todos aqueles que estão sob o domínio, a liderança espiritual desse cavaleiro, do cavalo branco, vermelho, preto, amarelo, está morto espiritualmente, porque o nome dele é morte. E ele recebeu o nome de morte. Está em Apocalipse capítulo, acho que no versículo 6, parece que perto do 8 por ali, o 7, se não me engano. Mas por ali, ele recebeu o nome de morte. Então vamos aqui, ó. Tirem o Espírito Santo da igreja e deem-no todo a um homem santo. Aí as pessoas vão diante dele, tem que ajoelhar, tem que beijar o anel, tem que prestar reverência.
que ele seja o chefe disso tudo. Vocês estudaram isso? Vejam, nicolaíta, notem, nicolaíta era um dito em uma igreja. Tornou-se uma doutrina. Na próxima era da igreja e na terceira era da igreja, foi uma imposição. E eles fizeram o concílio de Niceia, e tornou-se então uma doutrina em uma igreja. E qual foi a primeira coisa que aconteceu? Uma organização a partir dela. Agora, está certo? Aí o que eles fizeram? Tiraram o batismo em nome de Jesus Cristo. Tiraram a fé em um único Deus. E o que aquelas pessoas que aceitaram isso receberam? Eles foram chamados de igreja do Estado. O Estado agora apoiava a igreja. O Estado estava usando a igreja politicamente. A besta pagã que tinha uma ferida de morte, que estava fraca politicamente, socialmente, agora, vamos dizer assim, o seu ministério estava fraco, agora recebe uma grande força. A sua ferida mortal fora curada. E a igreja, Estado, recebe direito, a melhor posição no bairro da cidade é para construir a igreja com a torre mais alta. É o benefício que eles tiveram. E os que rejeitaram foram caçados e mortos aos milhões. Amém? Agora, todos esses espíritos estão aí novamente, eles não morreram. O profeta diz que esse cavaleiro cavalga até o fim. Estão tudo aí. Diga-me de onde a primeira igreja organizada veio? Igreja Católica Romana. Diga-me se Apocalipse 17 não diz, no livro de Apocalipse 17, onde nós lemos, que ela era uma prostituta e suas filhas eram meretrizes? Essa é a mesma coisa que se organizou com ela, meretrizes, tomando a abominação, a imundície das suas prostituições como doutrinas, ensinando como doutrinas preceitos de homem. Note, veja, ele parte para conquistar. Note, ele não tem coroa. O cavaleiro sobre o cavalo branco é do que estou falando aqui. Está vendo? Um ar, foi-lhe dada uma coroa depois. Está vendo? Ele não tinha coroa para começar, mas foi-lhe dada uma coroa. Note, mais tarde foi-lhe dada uma coroa. Sim, 3 delas, 3 em uma. Isso foi 300 anos mais tarde, no concílio de Niceia, quando ele partiu, um espírito nicolaíta, para formar uma organização entre o povo. E então prosseguiu, continuando, tornou-se um dito, então tornou-se uma doutrina. Lembre-se, Cristo falando à igreja disse: aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Tentando conquistar, tomar o Espírito Santo, somente um homem santo, ele podia perdoar todos os pecados e tudo mais. Acabamos de ler isto ali, Paulo falou disso, essa coisa se assentaria nos últimos dias. E ele não podia ser revelado até os últimos dias. Amém? Agora eu e você não podemos titubear nisso não. Amém? Porque nós temos algo grande na nossa mão. Amém? Nós não podemos nos fazer de coitadinhos, de inocentes e de vítimas, não. Nós temos a palavra aberta diante dos nossos olhos. Nós olhamos para tudo o que está acontecendo no mundo e sabemos o que é isso. Para que isso? Aonde isso vai chegar? Chegará a marca da besta. Vão fazer a imposição da marca da besta. Quem não tiver a marca, não compra, não vende. Alguém fala que era um chip, a marca da besta. Sabemos que não é um chip, mas a tecnologia será usada para controle.
Sabemos que há supermercados, lojas nos países no exterior, que a pessoa chega, quando ele passa pela porta, eles já sabem lá no computador quanto de crédito que ele tem no cartão. Não precisa nem de pegar o cartão dele, já sabe tudo. Ele vai lá, pega a mercadoria, já sai pela porta, já debitou no cartão, não tem nem que passar no caixa. Já pensou que coisa boa? Não vai ter perigo de coronavírus na fila do caixa. Não é uma coisa boa? Dá para cantar, ué. Não vai ter coronavírus na fila do caixa. Vai fazer uma música. Veja aonde nós vamos chegar. Apocalipse 17, a marca da besta, ela vai ser obrigatória, ela vai ser imposta. Tem gente que bate no peito e fala assim, eu não vou colocar chip. Não vai o quê? Eu não vou ser marcado pela besta. Vai sim! A única maneira de você não ser marcado pela besta é crer que Deus enviou um profeta com uma mensagem, arrepender de seus pecados, ser batizado em nome de Jesus Cristo, viver uma vida cristã, ser cheio do Espírito Santo e ser arrebatado antes. É a única maneira. De outra maneira, será marcado sim. Não tem como fugir disso. É uma realidade. E isso está mais próximo do que nós pensamos. Amém? Vamos parar aqui. A única maneira de não ser marcado pela besta, tem gente que já está marcado, né? Nem sabe. Eu não vou receber esse chip, porque eu não vou ser marcado pela besta, já está marcado há muito tempo. A doutrina dela na mão, estou de acordo com vocês da Santíssima Trindade. Pronto, está marcado pela besta, não sabe. Doutrina na mente, foi conquistado. Foi um leigo conquistado. Plantar uma doutrina na sua mente. Te batizaram nos títulos de pai e filho na Igreja Católica Romana. Aí você fala assim, você cresce, ouve o Evangelho, vai para uma outra igreja, seja ela qual for, e eles te batizam de novo. Mesmo batismo da Igreja Católica Romana. Pai, Filho e Espírito Santo. E você fala, não, você está marcado 2 vezes, tem gente marcado 3, 4. É a meretriz, e a mãe meretriz e as filhas. Foi isso que lemos aqui em Apocalipse. A mãe das prostituições da terra. Forte, não é? Quando você for ouvir programas evangélicos nas rádios, na televisão, saiba que aquilo é um cavalo branco, tá? É um cavaleiro num cavalo branco. Está aí, cavalgando aí. Aí você deixa de ouvir pregações da mensagem e ouvir cavaleiro do cavalo branco. Interessante, não é? Tão bom, é bom, não é? Você ouviu uma emissora de rádio falando de Jesus, cantando hinos, louvando a Deus. É bom. Saiba quem é você e quem são eles. Você vai comer torta de cereja? Achou uma semente ali, um corpo estranho no meio da torta de cereja? Achou alguém falando lá que Deus é uma trindade? Deus é 3 pessoas distintas? Se você for comer aquilo, você está engasgado por essa semente. O profeta diz, eu jogo a semente fora e continuo comendo a torta.
Há mensagens boas pregadas por esses pregadores, mas você tem que saber o que você come. Se você não sabe o que você come, você vai engasgar com isso. O peixe, você sabe como é que eles pescam? Outro dia o futuro sogro do Paulinho disse assim: quando eu vou pescar, eu servo os peixes, eu dou comida para eles, mas eu não dou comida no anzol não, eu jogo lá a crela, lá, a isca, né? Aí eles juntam. E eu lembrei lá da Serra do Cipó, estava comendo farofa lá em cima da serra, lá dentro, na beira da cachoeira lá. Aí comecei a jogar uma farofinha para as piabinhas, assim, foi jazinho, tinha aquele monte de piabinha. Aí ele joga o anzol no meio e pega o peixe. Às vezes você está comendo quirelinha aí da besta e não sabe, cuidado com o anzol, tá? Pode te enganchar, te tirar você da palavra, pescar você e fritar você no ecumenismo, na barca da besta. Amém? Vamos olhar para cima, agradecer a Deus e valorizar essa mensagem. É a única maneira de vencermos a besta.